Olá, professora! Olá, professor! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o professor Júnior Kadima e eu busco de forma incansável ajudar professores da educação infantil a serem os 150% daquilo que eles podem ser, professores inovadores. Conte comigo. Nosso aulão de hoje é sobre brincar e as emoções. E eu compartilhei o material complementar dessa aula lá na comunidade do Telegram. Se você ainda não faz parte, te convido a entrar lá para a nossa comunidade. Lá eu compartilho os materiais complementares dos aulões e também compartilho conteúdos que não são colocados aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá? Então, te convido a fazer parte para que você possa ter acesso. Só não vai agora, espera terminar a aula, depois você pode ter acesso. Todos os materiais das outras aulas estão lá. Esse é o texto de hoje, a emoção do brincar na educação infantil. E já quero convidar você para convidar outras pessoas para virem para cá, para a aula. Aquelas pessoas que você sabe que buscam inovar na educação infantil, que estão sempre no movimento de buscar formação continuada, buscar estudar. Aquelas pessoas que buscam sempre adquirir conhecimento para que elas possam colocar na sua prática, em prática, na sua prática docente. Então, chame já essas pessoas, porque iniciarei a aula agora com vocês. E qual é o cronograma da nossa aula de hoje? Temos 3 partes. A primeira parte, falaremos sobre o brincar e a aprendizagem. Segunda parte, o brincar e as emoções. Terceira parte, os pontos importantes da nossa aula. Então, a aula de hoje ela está dividida dessa forma. Já pegue aí o seu material de anotação para que você possa anotar tudo. Se alguém tirar alguma foto da nossa aula, publicar, compartilhar em alguma rede social, me marque para que eu também possa compartilhar essa marcação, para mostrar para as pessoas que temos aqui um grupo bastante assíduo no aulão da inovação. Espero que vocês possam aqui aproveitar ao máximo esse conteúdo que foi preparado com muito carinho para vocês, com muita dedicação, com muito comprometimento. Comprometimento com você, comprometimento com a sua prática e comprometimento com a transformação que você pode fazer na vida de uma criança. Então, justamente, no momento que eu sento para preparar esse conteúdo, eu penso naquilo que eu quero compartilhar com você, naquilo que eu sei que você pode se apropriar e pode depois compartilhar com as crianças com as quais você trabalha. Nossa aula, como eu disse, ela está dividida em 3 partes. Vamos aqui para essa primeira parte em que eu falo sobre o brincar e a aprendizagem. Até porque, para eu depois linkar esse brincar com a aprendizagem, linkar o brincar com as emoções, é muito importante eu entender esse brincar e a aprendizagem. E para falar sobre o brincar e a aprendizagem, estão todos aí com o material de anotações? Coloque aí, ó. Escreva, hein? Muito importante. Quando eu falo sobre isso, é muito importante essa pergunta. As crianças são iguais? O que você considera? Escreva aí no bate-papo. As crianças, elas são iguais? Sim ou não? Valéria colocou que sim. A Rosana escreveu que sim. A Dani Ribeiro escreveu que não. Ó, Valéria, Rosana disseram que sim. Acho que a Valéria tinha falado sim para outra coisa, talvez. Talvez, elas tenham dito. A Tatiane Amorim falou não. A Valéria depois falou não, então por isso que eu acho que ela falou de outra coisa. A Pri Cruz falou não. Tá equilibrado aqui, ó. Marcela sim, Flávia não, Lívia não. A Pri Cruz escreveu: cada uma tem uma personalidade diferente. Exatamente. É importante entendermos, isso eu falo bastante nas minhas aulas. Cada criança, ela é única. As crianças, elas não são iguais. Porque cada criança, ela tem uma experiência, ela tem uma genética. Cada criança, ela
vive num contexto social diferente. E essas crianças, elas são diferentes. Porque ao falar nisso, né, que foi a pergunta que eu trouxe aqui, essas crianças são iguais. Essas crianças, elas não são iguais. Assim como nós, adultos, também não somos iguais. Cada adulto tem um cérebro diferente. Cada adulto tem uma vivência diferente. E para ilustrar isso, é justamente importante entendermos que cada criança, ela carrega consigo uma genética. Cada criança carrega consigo experiências. E cada criança também carrega consigo um contexto familiar. Algo que ela vive, que não temos um estereótipo de família. Por isso é importante, as experiências, elas estão muito linkadas, não só com o contexto familiar, mas também com o contexto social. O que essa criança vivencia? Quais são as oportunidades que ela recebe? Essa criança, ela está em um contexto que favorece o seu desenvolvimento ou não? É algo que eu falo bastante aqui. Quem já me acompanha, quem está aqui sempre nos aulões da inovação e nos aulões pedagógicos que acontecem aos sábados, vocês sabem que eu falo bastante disso, porque envolve a questão da aprendizagem, a questão do desenvolvimento, do comportamento. E, Júnior, mas não falaremos sobre brincar e as emoções? Exato. Só que precisamos nivelar aqui o que eu quero falar. Nivelar o conteúdo, trazer uma base, um suporte para que a partir daqui possamos construir o conteúdo envolvendo brincar e as emoções. E para isso eu trago uma outra pergunta. Entendendo que cada criança é única, que cada criança ela se desenvolve a partir de uma genética, de suas experiências, do seu contexto familiar, do seu contexto social. Qual é, então, o valor do brincar na infância? Para você, qual que é o valor desse brincar na infância? Por que é importante oferecermos situações lúdicas para a criança? E quando eu falo em situações lúdicas, estamos envolvendo esse brincar. Os brinquedos, as brincadeiras, os jogos, os materiais que são produzidos a partir de recursos de baixo custo, que é o que realizamos no nosso aulão pedagógico. No aulão pedagógico, estamos ali construindo materiais, ou melhor, jogos, materiais pedagógicos, utilizando materiais recicláveis, na maioria dos casos. Claro que tem alguns materiais que eu compro, por exemplo, cola, tesoura, tinta, são materiais que eu compro. Só que materiais de baixo custo, né? São instrumentos que eu utilizo ali, a tesoura, a cola, estilete, para que eu possa produzir os materiais, os jogos. Esses aulões pedagógicos, eles também estão disponíveis aqui. Mas para você, qual o valor do brincar na infância? Podemos elencar diversos valores do brincar na infância. O brincar, ele desperta prazer, ele proporciona oportunidades de desenvolvimento cognitivo, assim como a Ivânia falou. O brincar possibilita, vamos falar do faz de conta, trabalhar com a imaginação, com a criatividade, com a interação, o relacionamento. E nessa aula estamos, não só nessa, como nas outras, mas falar nessa aula de hoje, especificamente, estamos discutindo brincar como algo fundamentado, como algo que é importantíssimo no desenvolvimento da criança. E para que eu possa também compartilhar isso com os responsáveis, com outros profissionais, com os colegas da escola, eu preciso ter fundamentação. Inclusive, teve uma pessoa que acompanhou aqui um dos aulões, depois ela entrou em contato pedindo, né, se ela poderia utilizar o texto
na reunião ali no HTPC da escola dela, não sei como é chamado aí na sua região, mas é a reunião ali dos professores. Ela queria levar o texto para que eles pudessem discutir. Eu falei, claro, o texto é nosso. É um texto que eu baixei da internet. E eu coloco na comunidade justamente para que vocês possam se apropriar desse material e levar também aí nos núcleos que vocês atuam, seja numa escola, numa ONG, não sei onde você trabalha. Inclusive, é uma boa pergunta. Escreva aqui para mim nos comentários. Qual é a sua área de atuação, Mari? Chegaram algumas respostas aqui, né, por conta do delay. Tá, ótimo. A Suelen escreveu que o brincar permite que a criança se torne protagonista, desenvolva, convivendo, brincando, participando, explorando, expressando em um espaço significativo para ela. A Pri Cruz falou valor inestimável, pois é através do brincar que a criança se desenvolve e aprende a se socializar. A Rosana escreveu estimular as múltiplas capacidades no seu desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo. Ótimo, excelente. Ótimas respostas, turma. A Valéria escreveu o brincar é uma experiência de consciência plena que permite aprendizado e interação. Valéria de São Paulo, será? A Valéria estava meio sumida aqui dos aulões. A Valéria. Ah, legal. Seja bem-vinda, Valéria. Sentimos sua falta aqui. E aqui no Insta teve uma resposta. Quando a criança brinca, ela vivencia conceitos teóricos na prática. Foi da arte com papel. Arte com papel, também sempre presente aqui conosco. Lembrando, tá? Vocês estão trazendo aqui várias respostas, show. Agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Qual o valor do brincar na infância? Vocês trouxeram diversas respostas. Quando eu entendo a importância desse brincar, a importância do que esse brincar desperta proporcionar à criança, eu passo a ter um olhar diferenciado. Mesmo para o brincar livre, no momento que a criança está ali trabalhando, fugiu a palavra que eu ia utilizar, não é trabalhando. Ela está explorando os materiais, os brinquedos, explorando. Então, quando ela está neste momento, diversas conexões neurais estão acontecendo. Porque o cérebro, ele começa a disparar o que a gente chama de neurotransmissores. E eles são responsáveis por também modular as emoções da criança. E ao entender, então, a questão do brincar, eu compartilho com você essa frase, né, esse trecho aqui do Celso Antunes. É essencial que a educação infantil seja plena de brincadeiras que gratificam os sentidos, levam ao domínio de habilidades, despertam a imaginação, estimulam a cooperação sobre regras e limites, explore e amplie os inúmeros saberes que toda criança possui quando chega à escola. Então, para nós, entender que essa educação infantil ela é a base de tudo que será construído para que a criança posteriormente possa utilizar dos seus recursos cognitivos, motores, sociais, emocionais. Tudo isso faz parte do seu processo de desenvolvimento, do seu processo de crescimento. E aí, quando ele vai trazer essa questão dos sentidos, vale ressaltar que tudo que nós aprendemos, nós recebemos as informações por meio de canais sensoriais. Canais sensoriais como visão, audição, tato, paladar, olfato. Tudo isso te possibilita receber e processar essas informações, que é o que está acontecendo aqui agora. E no momento do brincar, a criança tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de trabalhar com a textura. Tem a possibilidade de trabalhar com o visual, com o auditivo. Tem a possibilidade, dependendo da brincadeira, trabalhar com o paladar, o olfato.
Tudo isso proporciona estímulos riquíssimos para o cérebro. E qual é o papel do professor nesse movimento do brincar da criança? Muito importante que o professor desempenhe o papel de mediador, ou seja, é mediar, é direcionar e é oportunizar situações para que a criança possa adquirir novas aprendizagens. E claro, numa situação agora de isolamento social, de pandemia, o papel do professor é essa mediação com o responsável da criança. É esse direcionamento ao responsável da criança. É a oportunização de recursos para que o responsável consiga trabalhar com a criança. Não estou falando que é o mesmo trabalho do professor. Atenção, hein? Não é isso. Mas o professor, ele tem que construir esse vínculo com a família. Esse professor, ele tem que trabalhar dando base, sustentação, confiança para essa família. E pode ser que você já tenha vivenciado. Ah, beleza, Júnior, mas às vezes eu compartilho as atividades com os responsáveis, eles não realizam. É uma das falas recorrentes das escolas. Inclusive, a Pri Cruz, que está aqui conosco, vou falar dela, porque a Pri, ela trabalha, atua em uma escola que eu dou formação, e eles desenvolvem um belíssimo trabalho lá. E na última formação conversamos sobre isso, dessa relação com a família. É importante termos empatia com essas famílias, assim como oferecermos essa oportunidade de segurança, afinidade, porque é um momento atípico para todos. Então, eu, enquanto professor com a criança, desempenho um papel de mediador, direciono e oportunizo as situações para que as crianças possam adquirir novas aprendizagens. E agora, claro, vou fazer essa mediação, esse direcionamento e oportunizo isso para os responsáveis, para que eles possam trabalhar isso com as crianças. E é importante isso aqui, observar e levar isso também para os responsáveis. O quanto que a observação me traz inúmeras informações. E esse observar é o papel do professor, ok? Eu pego essa mediação, esse direcionamento, a oportunidade que eu ofereço à criança, e eu também observo esse brincar, para ver o que acontece nessa situação do brincar. Porque a partir dessa situação do brincar, dessa observação, eu consigo aprender muito, porque eu obtenho muitas informações com a dinâmica das crianças, com aquilo que ela está externalizando. E aí eu já consigo também começar a pensar na questão das emoções. Que aí eu chego na nossa segunda parte da aula de hoje, que é falar sobre o brincar e as emoções. Nessa primeira parte, falamos que cada criança é única. A partir do que eu entendo que cada criança é única, esse desenvolvimento, essa aprendizagem se dá por meio de fatores que envolvem a genética, as experiências, os contextos nos quais essa criança está inserida, o papel do brincar na vida dessa criança, nesse desenvolvimento humano, o papel do professor enquanto mediador, enquanto profissional que oportuniza os estímulos. E ao falar das emoções, é muito importante definirmos o que é emoção. Ao falar, então, o que é emoção, é uma reação a um estímulo ambiental. Você recebe um estímulo, seja visual, seja auditivo, seja tátil, seja paladar, olfato, enfim, você recebe uma informação do ambiente. E recebemos essa informação por meio dos canais sensoriais. Quando eu recebo essa informação, eu processo essa informação. Há um processamento cerebral.
para que eu possa rapidamente ter uma resposta. E ao receber esse estímulo, podem causar experiências subjetivas e até mesmo alterações neurobiológicas. Essas experiências subjetivas talvez não sejam experiências concretas, sejam palpáveis. Ou mesmo, igual eu trouxe aqui, alterações neurobiológicas. E eu pergunto para você, quando eu falo nessas alterações neurobiológicas, eu queria a sua contribuição. Para você, o que seria essa alteração neurobiológica? Escreva aí nos comentários. E já chegou a primeira resposta aqui. Primeiro, precisamos dar um suporte de interação social e acolhimento às famílias, para assim chegarmos ao encontro da criança. Muito bom, Pri. Eu perguntei aqui sobre essas alterações neurobiológicas, e ao falar sobre essas alterações neurobiológicas, é importante entendermos que o cérebro, ele libera hormônios que alteram o estado emocional da pessoa. E essa alteração pode acarretar o quê? Uma palpitação, quando o coração fica mais acelerado. Não sei vocês, quando talvez uma situação de medo, uma situação de aflição, pode ser que o seu coração dispare. É uma forma, o seu cérebro, ele recebeu você recebeu uma informação por um canal sensorial, isso foi transformado em impulsos elétricos. Esses impulsos, eles chegaram até o cérebro e rapidamente o cérebro ele já libera hormônios. E você pode ter essa alteração do seu estado emocional. E isso passa a ser físico também. A palpitação, você pode chorar, aí você pode chorar. Ah, choro de emoção, estou feliz. Ou não, choro porque eu estou triste, chateado, magoado. Ou mesmo o suor. E o suor, ele acontece muito. Não sei se aqui alguém já passou por essa experiência. Eu lembro das minhas primeiras aulas. Coração palpitava, dava uma tremidinha na mão, e eu também transpirava bastante. Por quê? Era algo que eu comecei a fazer e que me despertava uma emoção muito forte, medo de errar, medo de julgamento, e tudo isso fazia disparar milhões de pensamentos e despertar também sentimentos. Esse sentimento do medo. E pode ser também que transpirar seja por um outro motivo, não emocional. E o sorriso. Eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Então, tem uma emoção positiva. Até mesmo lá, assisti a um vídeo que era engraçado, me despertou uma emoção boa, de alegria, fiquei feliz, né? Fiquei feliz e aí eu tive esse sentimento de alegre. O quanto que isso é uma forma de eu externalizar a minha emoção, aquilo que eu estou sentindo. A Pri Cruz perguntou, e a Jéssica. Então, a Pri Cruz. Alterações neurobiológicas seria a raiva, o estresse, o sentimento de afeto, o medo? Quem que perguntou? A Pri Cruz. Pri, exatamente, isso aqui é uma situação neurobiológica. Por quê? O cérebro, ele manda uma informação para o meu corpo, na verdade, eu recebo uma informação externa, rapidamente isso é processado e o cérebro já envia uma resposta. E uma resposta pode ser biológica, que aí eu trouxe essas imagens aqui para demonstrar para vocês. Uma palpitação é algo físico, o chorar é algo físico, o suor é algo físico, o sorriso é algo físico.
Então, é uma forma, uma conexão neurológica com esse biológico, com o físico. Então, é uma forma de externalizarmos uma informação que chegou, que despertou uma emoção e isso foi externalizado pelo físico. Por exemplo, o estresse, né, que você falou. O estresse, você recebeu uma informação de algo que te deixou muito estressada, e isso pode fazer com que você tenha um tremor, que você tenha a sua voz falhando, né? Quando você começa a gaguejar, ou você pode chorar de estresse. Aí sim é essa conexão neurobiológica. Mari? A Jéssica perguntou, então depressão é algo neurobiológico? É que aí a Jéssica perguntou, né? A questão da depressão, Jéssica, eu nem entro nesse contexto porque não é da minha alçada, né? Envolve várias outras questões. Eu posso estar em um dia triste, isso não quer dizer que é depressão. E no outro dia eu já estou bem. Essa questão do neurobiológico que eu falei é a maneira com a qual o corpo externaliza aquilo que você sentiu, tá? Então é importante entendermos essa questão aí. Que quando eu trouxe aqui essa parte, que são experiências subjetivas e até mesmo alterações neurobiológicas, são essas alterações físicas que sentimos, beleza? Então, a depressão, ela pode causar uma alteração neurobiológica. Aí sim, se pensarmos dessa forma, está correto. A Juliana perguntou, mas tem que ser algo físico para ser neurobiológico? Exato, Juliana. Porque é uma alteração que você tem, onde em que o cérebro liberou esses hormônios e você tem uma resposta corporal. E aqui eu trouxe essa parte, e essa parte aqui, para quem leu o artigo, não está explícito no artigo. Eu decidi colocar para que a gente pudesse fazer a conexão com o brincar, certo? Para a gente entender o quanto que o brincar ele serve como ferramenta para que possamos trabalhar com o emocional da criança. E ao falar das brincadeiras, dos jogos, eu tenho essa possibilidade de despertar uma sensação, né, despertar uma emoção positiva. Eu posso fazer com que essa criança externalize na brincadeira do faz de conta situações que ela vivenciou. Claro, estou falando aqui de situações positivas, mas ela acaba imitando situações que ela vivenciou com os adultos no seu brincar de faz de conta. E é justamente entender que o nosso cérebro, para quem estava na aula passada, eu falei isso, ele funciona como uma grande orquestra. Eu tenho esse cérebro dividido em áreas, cada área realiza uma função específica, mas todas as áreas, elas se dialogam, elas conversam entre si. Não é porque eu tenho áreas específicas e que realizam uma função específica que elas não se conversam. Há um diálogo intenso entre todas essas áreas. Por isso que essa analogia com a orquestra, porque na orquestra eu tenho ali os grupos de instrumentos e cada grupo realiza, ou melhor, toca aquilo que deve ser tocado, né? De uma partitura, ou mesmo se for numa banda que não tem a partitura. Mas cada grupo de instrumentos ou cada instrumento executa a sua parte. Somados, nós temos um resultado final. Temos um resultado daquilo que estamos ouvindo. E no caso do cérebro não é diferente. Nós temos todas as áreas trabalhando em conjunto para que a externalização, para que a resposta possa ser harmoniosa. Harmoniosa pensando naquilo que eu quero realizar. E para entender isso, né,
Eu trouxe essa figura do cérebro, essa imagem, ela também esteve aqui em uma outra aula, porque se tratava da questão da neurociência, das emoções, é entender que nós temos uma região aqui no nosso cérebro, como se eu pegasse esse cérebro aqui, ó, e passasse uma faca aqui em cima. Aí eu passo a faca, metade desse cérebro aqui sai. E nós temos essa imagem. Então, aqui é dentro do cérebro. Nós temos uma região aqui que é chamado de sistema límbico. Nós temos um lobo aqui dentro, um lobo insular. E o sistema límbico, ele... Deixa eu fazer aqui meu desenho. Ele tem outras regiões aqui envolvidas. Mas para nós, a informação importante agora é entender que esse sistema límbico, ele processa as emoções. Então, nós temos uma região específica no cérebro que processa essas emoções. Quando eu recebo uma informação de algo que eu fiquei muito feliz, rapidamente, né, essa informação chegou, ela é processada, ela é direcionada para esse sistema límbico, que ele já processa essa informação e ele responde. Aí eu posso ter aquela alteração neurobiológica, posso ficar feliz, posso ficar sorrindo, posso chorar de alegria. É esse sistema límbico respondendo por um estímulo que chegou. E eu trago essa imagem aqui para compartilhar com você. Que tipo de emoção a brincadeira ela pode despertar nas crianças? Na sua opinião, é uma pergunta, tá? Na sua opinião, qual ou quais emoções podemos despertar na criança ao realizar uma brincadeira? Tem algumas respostas aqui. A Sara escreveu envolvimento, participação. A Jéssica, felicidade, alegria. A Lívia, alegria, ansiedade, medo, coragem. A Patrícia, alegria e felicidade. Vivendo a vida, escreveu aqui top a aula. A Cleo. Gratidão. Escreveu felicidade. A Pri Cruz, alegria e entusiasmo. A Ivânia, diversas, pois temos a questão da criança não se sentir confortável. A priori seria alegria. Mas como no filme Divertidamente, cada emoção vem de cada situação. Exatamente. Eu trouxe essa imagem até para que eu pudesse compartilhar aqui com você, mas foi uma forma de querer influenciá-los a responder. Porque nessa imagem, quando eu coloco as crianças sorrindo, a minha primeira impressão durante um jogo, durante uma brincadeira, é despertar essa alegria. E a Ivânia trouxe uma coisa que é muito importante. Pode ser que eu esteja realizando uma atividade em que uma determinada criança não esteja confortável. Aí aqui eu já linko aquela informação sobre o observar. Por isso que é importante o professor desenvolver essa habilidade de observação, para que ele possa fazer a leitura corporal dessa criança. Às vezes a criança não quer falar que não está confortável, que ela não está gostando. Mas a expressão, o corpo dela, sim, fala que ela não está gostando, que ela não está confortável. E é necessário entendermos essas emoções, porque a primeira resposta é essa: vai despertar alegria, vai despertar prazer, motivação. Ótimo, e isso também. Até porque eu falei disso nas outras aulas e bati bastante nessa tecla. Mas temos as outras emoções que talvez elas sejam despertadas numa situação de um jogo de futebol. Aquela criança que não tem tanta habilidade, que os amigos não chamam ela para jogar. Será que ela ficará feliz? Será que despertará uma emoção nela em que ela ficará alegre? Eu acredito que não.
E o professor, mediando a situação, ele pode proporcionar outras atividades. Ele pode proporcionar outras situações. Claro, não generalizando, tá bom? Porque é importante entendermos a nossa turma. E aí, outro ponto extremamente importante é relacionarmos tudo isso que estamos vendo na aula de hoje com a situação do isolamento social. É algo fácil? Não é fácil. Muito desafiador para todos. Desafiador para você que está aí, desafiador para mim, que estou aqui, desafiador para as famílias, desafiador para outros profissionais da escola. Mas precisamos trabalhar em conjunto, desenvolver o que eu falei, essa empatia, somar nossas forças com aquilo que eu posso proporcionar até onde eu posso ir. Entender que falar do brincar é uma das oportunidades, principalmente na infância. Quando eu falo de educação infantil, quando eu falo de primeira infância, é um dos recursos que eu posso utilizar para trabalhar com as emoções das crianças. E hoje temos muitas atividades que contemplam isso. Eu lembro de uma vez que eu dei aula na especialização em psicopedagogia e nós tínhamos um trabalho que era para ser realizado com corpo e movimento na disciplina de psicomotricidade. E um grupo trouxe uma atividade muito legal para trabalhar as emoções. Fizemos uma roda, e aí a turma, o grupo levou um bicho de pelúcia, você pode usar uma bola. A ideia é que esse objeto ele fique passando entre as crianças da roda. E aí, uma música tocando, parou a música. E esse objeto ele vai parar com alguma criança. No momento que parar, ela tem que levantar, tirar uma cartinha de um baralho que as meninas produziram. Ela olha essa cartinha, ela tem que falar qual é aquela emoção e realizar a expressão. Só que ela olha essa carta, ela não fala, né? Eu falei, ela fala, ela, na verdade, ela identifica, ela vira para o grupo e ela realiza a expressão. E as outras crianças têm que adivinhar qual é aquela emoção. Uma atividade lúdica, prazerosa, trabalha com as emoções, trabalha com o movimento corporal, e eu também consigo contemplar esse aprendizado, essa leitura das expressões por meio das emoções que são externalizadas. Então, aqui é entender que o brincar, ele possibilita a estimulação das emoções, ele me possibilita fazer com que a criança aprenda também a olhar para si e perceber o que ela está sentindo a partir de algo que ela recebeu do meio. E essas emoções, elas são também aí utilizadas, são evocadas, são recrutadas durante o brincar. Essa é a nossa construção de entender a questão do brincar e dessas emoções. Claro, lá no texto temos alguns outros pontos, principalmente do que o brincar desperta, de como que eu posso trabalhar isso com a criança, como que eu posso facilitar. E ao pensar nessa situação, o que eu aproveito desse texto? Como que eu posso receber essa informação? Ah, legal, esse texto igual aqui. Essa informação que você está recebendo. O quanto você pode se apropriar dela e colocar em prática. O que fez mais sentido aqui para você? Aí você, com certeza, anotou no seu material de anotações, e aí depois você utiliza isso como um material para você consultar, para você revisar. Os nossos pontos importantes da aula de hoje. E eu sempre fico aqui, para mim, a aula passa voando,
porque é muito prazeroso estar aqui com vocês. Ó, fico emocionado, sorrindo, né? E eu agradeço muito a participação. 3 pontos importantes do assunto de hoje. Falamos sobre o brincar e a aprendizagem. Novamente, que cada criança é única, cada criança traz consigo toda uma carga genética, suas experiências. Conversamos sobre o brincar e o como esse brincar ele favorece o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. E qual o papel do professor? Num segundo ponto, falamos sobre o brincar e as emoções. Conceituamos o que é emoção e linkamos com esse brincar. Lembrando que o brincar nem sempre lhe desperta uma emoção positiva. Eu, enquanto professor, enquanto pai, mãe, tio, tia, avô, avó, é fazer uma leitura dessas emoções. É fazer uma leitura daquilo que a criança está externalizando. E por último, né, que foi isso, trazer o papel do professor durante o brincar, observar esse brincar, perceber, para que você também possa buscar intervenções significativas, intervenções que auxiliem esse processo de desenvolvimento da criança. Turma, só coloque aqui nos comentários, essa aula ela está fazendo sentido para você, ou melhor, ela fez sentido para você? Escreva nos comentários, por favor, porque eu também gosto de saber, ter o feedback daquilo que vocês estão recebendo. E aqui no Insta, Semeando Brincadeiras, escreveu assim: muita prova, muita avaliação e pouco aprendizado concreto. O brincar resolve tudo isso. Obrigada, professor. Vou até escrever que ela trouxe uma palavra essencial. O quanto que esse concreto ele é importante para a construção subjetiva, a construção abstrata. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Esse é o meu objetivo aqui com você. Não é ficar transferindo um conhecimento, mas te provocar, compartilhar sementes para que você também possa fazer um movimento de construir o seu próprio aprendizado. Porque, com certeza, quando nós, profissionais da educação infantil, buscamos conhecimento, buscamos trabalhar com conteúdo fundamentado, sistematizado, já é um passo para inovar a educação. E eu sei que talvez sozinho eu não faça a diferença. Mas dentro da nossa comunidade, que já somos lá mais de 500 pessoas, nós fazemos a diferença juntos. E é isso que eu conto com você. Porque pensar numa situação macro, grande, talvez eu não consiga impactar. Mas se aqui comigo eu tenho 10, 15, 20 pessoas, dessas 20, elas chamam mais uma, daí vem 40. Dessas 40, elas falam para mais uma, 80. E realmente pensar que nós, profissionais da educação infantil, somos profissionais transformadores de vida. Ou melhor, de vidas, né? Um grupo. E eu conto com você. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso. Em si, um grande abraço. Tchau, tchau.